Programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal para falar das nossas famílias. Você que nos acompanha já sabe, nós estamos tratando sobre usos de inteligência artificial e nos acompanha nesse segundo episódio a querida amiga, irmã Bianca Lânia Acilino. A paz do Senhor, Bianca. Paz do Senhor, Kézia. E também nos acompanha minha querida amiga, professora Fernanda Becali. A paz do Senhor. Nós estamos então nesse segundo episódio e vamos tratar aqui de modo específico. No primeiro nós falamos sobre como elaborar a revistinha e nesse episódio nós vamos falar do impacto, do uso das imagens e do alcance dessas revistinhas na obra do Senhor. Amém? Amém. Vamos pensar um pouquinho, Bianca, nos desenhos, porque hoje, como as revistinhas estão disponíveis no site, é uma perfeição. Os desenhos são lindos, belíssimos, né? Atrativos para as nossas crianças, intermediários e adolescentes. Mas como que começa essa produção? Para os pais conseguirem orientar as crianças. Numa primeira produção já sai? Tem uma segunda produção? Como é esse processo? O processo de elaboração das imagens, ele não é tão simples quanto parece. Quando a gente pede uma imagem ao ChatGPT, ele gera aquilo que ele entendeu que a gente pediu. Mas vão entrar alguns artefatos nessa imagem que a gente não quer fazer uso. Sobretudo quando o conteúdo é religioso, ele entende de trazer artefatos religiosos para a imagem. Então é preciso tratar essa imagem. A imagem nem sempre vem com uma qualidade gráfica boa. Então eu preciso tratar essa qualidade gráfica porque às vezes a imagem é muito boa, mas a qualidade gráfica não. Então eu uso outros artifícios. Photoshop, eventualmente CorelDRAW, mas normalmente Photoshop. Eu uso também uma mesa digitalizadora, que é para corrigir os desenhos manualmente. Então a elaboração das revistas ela se dá nesse sentido. E o que acontece? Se a gente observar aquela primeira revistinha, que era bem simples, a gente vai ver como que evoluiu as imagens. Pegando essa daqui, por exemplo, do mês 4 desse ano, belíssima. Olha a diferença. A gente hoje consegue ter coerência entre um personagem, do mesmo personagem, né, de um quadro para o outro. Eu consigo fazer a criança lá da capa, no primeiro quadro, no segundo, no último. A gente consegue reproduzir as igrejas. Tem muitos artifícios maravilhosos que a gente consegue ter através da geração de imagens. Mas, infelizmente, nunca é de primeira. Normalmente, para gerar essa capa aqui, eu gerei pelo menos umas 8 imagens. Então é com persistência, né? Porque nós vemos aqui que são padrões muito diferentes uns dos outros. Em algumas tem assim, porque nós vemos imagens que se parecem com a obra de Van Gogh, por exemplo. Imagens que se parecem com um artista tal ou tal. Aqui tem uma característica mais de adolescente, de mangá. Sim, não é? Hoje já não é mais assim. Tem uma revista, inclusive, que foi o divisor de águas na geração de imagens do ChatGPT. Eu até a plastifiquei porque ficou para a história. Antes dessa revista, todas as imagens eram geradas dessa forma. Era uma gracinha, muito bonitas, mas não tinham consistência entre o personagem e outro. Então foi preciso, depois dessa mudança, que foi uma surpresa, quando eu fui gerar as imagens eu vi que elas estavam diferentes. Então eu comecei a treinar para poder ver o que ela era capaz de fazer e observei essa constância. Inclusive, é uma dica interessante, você pode sempre perguntar a ele se houve atualização, tanto na linguagem quanto na geração de imagens, e ele vai informar quando houve a última grande atualização e de que maneira isso pode impactar no seu trabalho. E ele me informou que tinha atualizado a geração de imagens, que agora era o próprio ChatGPT que gerava, que antes não era uma ferramenta dentro do chat, e assim houve a evolução dessas imagens, trazendo muito mais consistência para as imagens, um colorido mais bonito, né? E vem só atualizando. Essa daqui, depois dessa, já tem várias outras atualizações que deixaram a nossa revista ainda mais bonita. Mas é uma versão gratuita? Não. A versão gratuita, ela é limitada, ela gera imagens com uma certa limitação. Assim como a linguagem também de fala, né? Ele é inteligente, ele vai te responder, mas a versão 4.0, que é a versão do Chat Plus, né, é uma versão mais inteligente. Ela vai te dar respostas melhores, mais rápidas,
mais concisas, mais direto naquilo que você precisa. Até para geração de imagens. As imagens vão ser melhores, você vai ter outras ferramentas. Mas o ChatGPT, no modo gratuito, também é extremamente utilizável. Ele tem outros chats dentro do ChatGPT, no cantinho esquerdo superior, tem assim, se não me engano, é passear por chats, algo nesse sentido. Clicou ali, você vai encontrar outros chats e ali você pode usar outras ferramentas gratuitas também limitadas, mas por um tempo dá para usar bem tranquilamente. Bianca, a gente vê que é uma revista muito com características da nossa igreja. Você usou muito fotografias para orientar, porque nós vemos assim uma diversidade de personagens em relação a etnias, a cores, quanto ao pertencimento, né, de cada um, e também a nossa igreja, ela tem uma característica muito parecida com uma casa, não é? Sim. Então, da simplicidade, de uma construção, do acolhimento, e isso também está presente nas revistinhas. Então o seu site está bem convertido, né? Totalmente. O seu está muito moldado, é isso? Totalmente. Ele é Maranata desde a fundação, praticamente. E, na verdade, a elaboração dos personagens é totalmente criativo. Eu não uso nenhuma foto baseada em absolutamente ninguém. Todas elas são da imaginação. A única coisa que de fato são utilizadas fotos são os tempos. Se vocês observarem as revistinhas de algum tempo para cá, não vou saber agora precisar desde quando, mas de algum tempo para cá, elas na última imagem tem sempre a imagem de alguma igreja, de algum local. Inclusive, as irmãs que quiserem encaminhar para a gente, para incluir essas igrejas, fiquem à vontade, porque a gente vai utilizar. Mas as imagens das igrejas que são reais e são tratadas dentro do chat, são feitas dentro do ChatGPT, mas tem sempre que ser tratadas no Photoshop, por um motivo ou outro. Eventualmente não. Às vezes, de primeira eu mandei, saiu perfeita, mas nem sempre. Porque sempre tem alguém e eu tiro, né? A pessoa às vezes manda uma foto que tem bastante gente na frente e eu preciso tirar. Então, as crianças já têm uma identificação com os personagens, sim, as professoras, as professoras a gente fica têm tentando nomes. se encontrar, e agora a Bianca abre a possibilidade para nós compartilharmos a fotografia da nossa igreja, do templo. Então, se você tem o desejo de ver a foto da sua igreja para as crianças, imagina, Bianca, a alegria dessas crianças, encaminhe por meio do Instagram, Organização e Método, que nós compartilharemos com a Bianca, e com certeza as crianças terão essa alegria, que será um presente para elas. Uma bênção maravilhosa. E aqui eu quero aproveitar para destacar um texto da palavra do Senhor que se encontra em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse episódio, assim como outros que falam sobre uso de inteligência artificial, tem o objetivo de orientar as famílias, as crianças, os adolescentes e os jovens para bons usos da tecnologia, para sermos orientados e ter impacto no nosso tempo, posicionados na obra do Senhor. Então, Bianca não trabalha como designer, mas naquilo que o Senhor colocou em seu coração, ela começou a desenvolver essa revista, e isso foi uma bênção grandiosa para todos nós. E nós temos outras experiências de irmãos que também foram despertados a se posicionar neste tempo, fazendo uso dos seus dons, dos seus talentos para a obra do Senhor. E é nesse sentido que nós queremos também conversar, Bianca, a respeito do alcance desse trabalho. Você tem compreensão, você já tem conhecimento a respeito desse alcance das revistinhas, como elas têm sido compartilhadas em outras igrejas, em outros países? Você já teve retorno de outras famílias a respeito do uso desse material? Fala para nós um pouquinho. Sim, esse trabalho ele existe desde 2023. Ele foi institucionalizado no final de 2024, a pedido de pastor Gideuti, que teve acesso a uma das revistas. Assim que ele visualizou a revista, ele falou para minha mãe, que trabalha com ele trabalhou com ele durante quase 60 anos. E ela levou, sem nem ao menos que eu soubesse, ela levou alguns exemplares para ele. E assim que ele viu, ele falou: isso precisa ser divulgado. As nossas crianças precisam ter acesso.
eu já consegui compartilhar com algumas irmãs de outros países que eram minhas amigas e que se interessaram, né? Mas não era institucionalizado. Depois que passou a ser institucionalizado, isso ganhou o mundo de uma maneira maravilhosa. Hoje a revista é traduzida para 7 idiomas, né? Eu mesmo faço as traduções, elas são validadas por irmãos estrangeiros, mas eu faço as traduções e entrego elas prontas. E o alcance dessa revista é algo que eu não tenho como mensurar a alegria que isso me traz. Eu vou só contar uma breve experiência, muito rapidamente. Tem muitas outras relacionadas a essa, mas essa foi uma que me marcou. No culto do meu casamento, uma irmã teve uma visão comigo. Eu não era professora ainda, e ela me via em um vagão de trem, no vagão principal. E esse trem tinha muitos vagões, e esses vagões estavam cheios de crianças. Mas ela dizia assim para mim: Bianca, as crianças, os vagões eram tão grandes que eu perdia de vista. E interessante que eram crianças do mundo todo. Não eram, eu podia ver as nacionalidades pelas feições das crianças. Eu achei tão interessante aquela visão e o Senhor pediu para que eu te contasse. Isso no meu casamento, no próprio culto, ela me parou e me contou. Eu fiquei muito feliz de saber daquela visão, fiquei muito alegre, né? E passou o tempo, esqueci, passou. Mas Quanto o Senhor, tempo de casada já? São 10 anos, mas o Senhor não esqueceu. E hoje eu vejo esse trabalho se cumprindo naquela promessa que o Senhor fez lá no passado, né, que as crianças do mundo todo, esse trem tão grande, eu ali no vagão principal, mas não era eu que dirigia, porque de fato não é. Esse trabalho, ele é feito pelas minhas mãos, mas sem a presença do Espírito Santo eu nada poderia fazer. Né? Aqui toda a criatividade não entra no coração de ninguém sem a ação do Espírito Santo. Então eu vejo esse trabalho dessa forma, como uma providência do Senhor para esse tempo, para as nossas crianças, e o alcance ser mundial, né? A gente já traduzir para 7 idiomas, é algo maravilhoso. Vai para o indonésio. Nunca pensei na minha vida em falar indonésio, não falo de fato, mas traduzo, os irmãos fazem a validação. Hoje a IA também valida, né? Tem várias formas de validação. Eu passo 2 validações, mas não deixo de ter a ferramenta humana. Mas é um trabalho que tem ganhado assim, as fronteiras. E as crianças amam em qualquer idioma, em qualquer nacionalidade. Elas gostam dos gibis, elas gostam dos quadrinhos coloridos. E nós estamos propagando o evangelho através da boca daqueles que têm os corações puros. Né? Porque uma criança tem uma outra experiência que uma professora de uma escola entrou em contato comigo para me dizer que a criança levou uma revistinha para a escola e fez um culto no pátio, juntou algumas crianças e a Bíblia dela era a revistinha. E as crianças todas assistindo aquela aula e a criança lendo a história para as crianças e elas paradas ouvindo. Então, quando ela me ligou, eu muito me quebrantei, claro, porque eu vejo a ação do Espírito Santo, a ação do Senhor, né, em difundir tudo isso para o mundo inteiro. Uma bênção. Olha, aqui nós queremos destacar então que Bianca, a partir das aulas sistematizadas da EBD, esse é um conteúdo que ela toma como referência para a elaboração das revistas semanais. Nós temos outras aqui que são as coleções que são vendidas no Manaim. As coleções têm em torno de 4 histórias, né? Então já foram feitas quantas coleções, Bianca? São 5 coleções. 5 coleções que já foram feitas e as edições acabam bem rapidinho nos dias de seminário. Então tem uma equipe que depois contribui com a revisão, na versão do português, na revisão também das versões traduzidas em 7 idiomas, mas nós também vamos ouvir aqui, além das experiências que Bianca trouxe, as experiências de outras irmãs que também vão compartilhar o alcance e usos da revistinha da EBD nas suas localidades. Vamos ouvi-las. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Jaqueline, eu sou da cidade de Parauapebas, na região sul do Pará. Estou aqui para falar com os irmãos sobre este recurso maravilhoso, que é a revistinha da EBD, que tem sido disponibilizado semanalmente para nós no site da CIAS e tem sido uma bênção dentro dos lares e também na evangelização de crianças nas ruas. Nós utilizamos este recurso ali na Missão Transamazônica e o Senhor operou grandemente ali
Nós também tivemos a oportunidade de ministrar pequenas aulas com o uso da revistinha, e a semente da palavra, ela fica plantada no coração das crianças, são bênção dentro dos lares, e temos visto os frutos deste trabalho. Se você é professora, se você trabalha com crianças, você também tem a oportunidade de usar este recurso para que o nome do Senhor seja assim grandemente glorificado. A paz do Senhor, minhas irmãs, a todos que fazem parte, estão acompanhando o programa Organização e Métodos, esse programa especial que está falando sobre as nossas revistinhas, os nossos recursos para CIAs. Me chamo Fernanda, atualmente estou como professora aqui na Igreja Cristã Maranata, no interior do estado de Mato Grosso. Mesmo longe, a obra do Senhor ela é uma só, estamos ligadas, pela mesma comunhão. E a minha experiência com as revistinhas foi especialmente na divulgação desse material. Atualmente eu trabalho como criadora de conteúdo digital nas redes sociais e parte do meu conteúdo é criar materiais, divulgar assuntos para o trabalho das classes, o trabalho das CIAs. E nisso, sempre que sai atualização aí de programas, de recursos, nós acabamos divulgando e as revistinhas foi um desses recursos, que tive a oportunidade de divulgar e fazer vídeos, fiz alguns vídeos explicando às irmãs como que acessava, como que imprimia, como que montava, porque apesar de ser algo tão simples e intuitivo para muitas podem ter dificuldades, mas é um recurso tão acessível. Através da revistinha, nós podemos aí revisar as aulas, é um recurso didático, visual, para que as crianças, intermediários e adolescentes, eles possam ali relembrar o assunto estudado. E é também algo afetivo, tanto que hoje na nossa igreja nós entregamos as revistinhas semanalmente e o objetivo dos nossos intermediários é fazer um livro no final do ano com todas as histórias. Sem dúvida, a divulgação ela é muito importante para que mais irmãos possam conhecer esse recurso, para que mais e mais ele possa ser difundido e sim, a obra ela acaba sendo fortalecida através aí da comunhão, através do trabalho das professoras. E o trabalho da organização e método ele é fundamental naquilo que é estabelecer a doutrina, naquilo que é fortalecer a doutrina na vida e das nossas classes através do trabalho das professoras. As revistinhas são recursos maravilhosos. Glorificar o Senhor pela criatividade que o Senhor deu às nossas irmãs e que esse recurso, ele continue e que seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Kézia, Bianca, uma bênção, nós vermos como que, para além das nossas fronteiras, esse trabalho da Escola Bíblica Dominical em quadrinhos tem sido usado pelas nossas crianças como processo de evangelização. Nós temos várias pesquisas mostrando, como que o bom uso, e é isso que nós queremos destacar nesses 2 episódios, como que o bom uso das tecnologias, da inteligência artificial, elas vão desenvolvendo as nossas crianças, o processo de criatividade, um processo de produção de textos, e a gente pode dizer que ao produzirem temas bíblicos, há um fortalecimento da identidade delas, como servos do Senhor, ao produzirem conhecimentos da ciência, há um fortalecimento da aprendizagem, daquele conteúdo que é ministrado na sala de aula. Mas, por fim, o nosso tempo já se esgota mais uma vez, Bianca, nós gostaríamos que você deixasse um ensino para os pais, para os responsáveis, como que eles podem estimular as nossas crianças e adolescentes a produzirem bons conteúdos com inteligência artificial. Como transformar esse tempo que eles acabam ficando nas telas em algo produtivo, criativo e também espiritual. É importante dizer que isso vai requerer e demanda um certo tempo dos pais. É importante que eles tenham esse entendimento de que é preciso acompanhar, seja nos estudos, ou seja para a criatividade, como diversão, ou até mesmo para criar um HQ, um livrinho. Precisa de supervisão. Ao menos as primeiras entradas nesse mundo, é necessário que os pais estejam juntos para moldar esse chat e manter sempre esse acompanhamento. O tempo é hoje algo que influencia muito negativamente na vida dos pais, das famílias em geral, porque nós estamos sempre correndo, Mas é muito importante que o nosso tempo seja direcionado aos pequenos, aos intermediários, aos adolescentes, às crianças, aos bebês. Incluí-los nesse mundo é muito importante, não há como fugir disso. Então, o bom é que os pais façam esse acompanhamento de muito perto. O pai, a mãe, ensinar para o filho que esse é um recurso que ele deve utilizar, mas que ele deve utilizar com responsabilidade, sabendo que o Senhor vê todas as coisas.
Isso é muito importante, porque quando nós falamos isso para as crianças, elas gravam isso no coração, e eu falo isso como uma criança criada na obra. A minha mãe sempre dizia, olha, eu posso não saber, mas o Senhor vê todas as coisas. Isso traz um temor, e nós precisamos ter esse temor e passar esse temor adiante. Então, quando a criança ela vai mexer, trabalhar, brincar, né, nesse recurso tecnológico, ela já vai com esse temor. Então, é importante que o exemplo esteja dentro do lar. O pai, a mãe estejam acompanhando. É muito importante, não tem como fugir disso. Eles vão utilizar na escola, nas brincadeiras com os colegas, mas sempre com muita responsabilidade, porque as nossas crianças, elas são muito espirituais, mas elas são curiosas, né? Elas vivem num mundo onde o adversário não dá trégua. Usa de todos os recursos para impactar negativamente na vida dos nossos filhos. Então, se nós não estivermos atentos e não nos adequarmos àquilo que o Senhor pede, que orienta que façamos, nós podemos ser muito prejudicados. Então, é muito importante utilizar, dá para deixar mexer, mas sempre com supervisão. E é muito bom porque aguça a criatividade, a curiosidade sobre ciências, sobre história, sobre matemática, língua portuguesa. O chat pode ajudar de muitas maneiras e sempre ensinar a criança a manter um diálogo, nunca só perguntar. Sempre manter um diálogo sobre qualquer assunto para que ela esteja conversando com alguém e ganhando, adquirindo conhecimento, não só uma resposta pronta. Então, a respeito de um relacionamento saudável, um relacionamento responsável e, sobretudo, um relacionamento espiritual, um relacionamento que seja produtivo, mas que seja também responsável. Infelizmente, o nosso tempo voa quando nós temos boas conversas. Nós queremos aqui agradecer, Bianca, muitíssimo a sua participação nesses 2 episódios, a sua contribuição com as revistinhas que marcam também as nossas vidas como professoras de EBD que somos. Uma alegria ter você aqui conosco, Bianca. Deus te abençoe. A paz do Senhor, querida. Eu que agradeço, meninas. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor. E você que nos acompanha, fique por aqui. Nós temos outros episódios e nós pedimos que você, se gostou, compartilhe com outras famílias e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata e conferir a playlist do programa Organização e Método. São quase 200 episódios com diferentes temas pensados especialmente para a nossa família. Vamos ensinar os nossos filhos a fazer bom uso das tecnologias e serem servos posicionados neste tempo. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.